Vendas do varejo acima da expectativa. O resultado de fevereiro volta a mostrar um aquecimento da economia e aumento da demanda. E com juros baixando. Para os consumidores, a taxa média de juros caiu para 6,77% ao mês, o menor patamar da série histórica. Mais compras, mais crédito. E agora? É o caso de perguntar ao nosso convidado especial do dia, o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Boa noite, ministro. Qual o seu destaque hoje? Boa noite. O meu destaque é recuperação forte da economia. Vamos falar bastante disso ao longo dessa edição especial do Conta Corrente. Jorge Vidor está conosco e acrescenta aqui. Olha, a expectativa de que o risco Brasil bata um recorde histórico de novo, recorde de baixo. Eu sou o Guto Abranches e no Conta Corrente você vai ver ainda que a Bovespa embala no otimismo com os resultados corporativos de Wall Street, volta a subir para retomar aqueles 71 mil pontos. E ainda, o livro Bege indica a recuperação da economia americana disseminada em grande parte do país. As principais bolsas em Wall Street valorizam entre 1% e 1,5%. Em queda no Brasil, o dólar fecha abaixo de 1,75 pela primeira vez em 3 meses. Boa noite. O ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central estiveram hoje na CPI da dívida pública na Câmara dos Deputados. Mas não teve como não falar do tema da semana, o reajuste dos aposentados. O ministro Mantega disse que não aceita um reajuste acima dos 6,14%. Mas o presidente Lula está receptivo, digamos assim, a um reajuste em tese um pouco maior, até 7%. Vamos ver com João Borges. O presidente do Banco Central defendeu a política econômica, que, segundo ele, deu bons resultados até agora, com mais emprego e renda para o brasileiro. O que importa em política econômica é o resultado, não é? Não se pode dizer, não, mas isso aconteceu, aquilo, podia fazer isso. O resultado é o que interessa, que é o custo real no final pago pela sociedade brasileira. Mas os ministros tiveram que explicar outra polêmica, o reajuste das aposentadorias. O governo enviou ao Congresso a proposta de 6,14%. O ministro da Fazenda disse que recomendará ao presidente o veto de qualquer aumento acima desse valor. Mas a pressão do ministro da Fazenda não surtiu efeito. Em mais uma reunião com os aposentados, as lideranças da base aliada do governo na Câmara e no Senado voltaram a defender um reajuste de 7,71%. Coube ao líder do governo na Câmara, deputado Cândido Bacareza, voltar a dizer que, se houver acordo, o presidente Lula concordaria com um aumento de até 7%. Se não, a saída é vetar o que for aprovado aqui na Câmara. Não poderia ser diferente. Começamos com este tema, conversa com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, conosco ao vivo, aqui no estúdio. O comentarista Jorge Vidor participa comigo da entrevista. Sempre importante recebê-lo, ministro Guido Mantega. Essa questão do reajuste aí dos aposentados não pode ser superior a 6,14%, por quê? Olha, nós temos feito um grande programa de transferência de renda na sociedade brasileira. Os aposentados estão ganhando mais do que eles ganhavam no passado, os trabalhadores da ativa estão ganhando um salário mínimo maior, só que nós temos alguns limites. Os limites são os limites orçamentários. Então, os aposentados vão ganhar aumento real de salário, coisa que é raro no mundo que nós conhecemos, poucos países dão aumento real. Agora, nós temos que olhar também para as contas públicas brasileiras, nós temos que ter um resultado fiscal satisfatório, não podemos desequilibrar as contas públicas. Então, 6,14%, que está na medida provisória que nós fizemos no ano passado, garante um aumento real de salário para os aposentados. Então, eu acredito, se nós dermos 7,7%, nós teremos uma despesa adicional de mais 4 bilhões só para este ano. Então, eu vou recomendar ao presidente o veto a este aumento, porque eu acho que é temerário em relação às contas públicas. Só para situar o ministro Jorge Vidor e os nossos assinantes, este tema foi tratado pela maioria dos nossos assinantes que enviaram questões para o ministro Guido Mantega. A exemplo de Laurindo Becciato, a exemplo do senhor Ronaldo, a exemplo da senhora Rosemary Mariano, senhora Laura e inúmeros outros assinantes que nos enviaram perguntas a respeito deste tema. Também o senhor Norival Poletti. Há inclusive aqueles ministros que acham que desculpa esfarrapada não conceder um aumento mais significativo. Jorge Vidor.
Ministro, só para fechar essa questão, o país hoje está faltando mão de obra, de certa forma, para o crescimento da economia. Então os salários tendem a ter um aumento maior. A gente está com um probleminha de áudio no seu microfone. A gente vai voltar a ouvir as questões de Jorge Vidor em seguida. Deixa eu formular mais uma aqui para o ministro. Já retomamos com você, Vidor. 7,7% é a conta que o senhor ministro está dizendo. E com relação à, digamos, simpatia que o nosso repórter João Borges manifesta, que teoricamente o presidente Lula ainda teria por um reajuste um pouquinho maior. Como fazê-lo ver o seu ponto de vista, ministro? Veja, eu não conversei, eu estive com o presidente hoje, despachei com ele e nós não conversamos sobre esse assunto. Então, eu não sei exatamente qual é o ponto de vista dele. Mas eu vou fazer essa recomendação porque eu, como cuido das finanças, eu sei a disponibilidade, eu tenho obrigação de dizer até onde a gente pode ir e, além de quanto é temerário fazê-lo. Então nós temos a responsabilidade de fechar as contas esse ano, entregar, porque todo mundo vai me cobrar. Você vai ter que ter o superávit primário, vai ter que ter as contas equilibradas. E ao mesmo tempo nós vamos ter que fazer o Bolsa Família, fazer todos os programas que já estão estabelecidos, que são muitos no governo. Então, para isso, não dá para fazer tudo o que a gente gostaria de fazer. Muito bem. A gente vai retomar com o Jorge Vidor, com o ministro Mantega, em seguida. Obrigado, senhores, por hora. Vamos dar uma olhadinha no cenário internacional. O otimismo com a recuperação da economia americana reinou nesta quarta-feira. A divulgação de balanços trimestrais positivos dos setores financeiro e tecnológico surpreenderam positivamente os investidores nas bolsas em Nova York. Para aumentar este clima de otimismo, o livro Bege, aquele relatório que compila vários indicadores econômicos no país, apontou o crescimento da atividade econômica disseminada pelos Estados Unidos. Vamos ver. 11 dos 12 FEDs regionais notaram que a atividade econômica cresceu, mas que as empresas ainda seguem cautelosas com relação a contratações. Segundo o Banco Central americano, o mercado imobiliário residencial continua frágil e a atividade imobiliária comercial permaneceu muito debilitada na maioria das regiões do país. O bom desempenho da economia real americana foi confirmado pelas palavras do presidente do Banco Central, Ben Bernanke, que afirmou que a recuperação econômica vai continuar. Por outro lado, Bernanke alertou que a recuperação não será forte o suficiente para trazer um alívio rápido ao desemprego que assola o país. No fim do dia, o índice Dow Jones subiu 0,94%. O SP 500 teve alta de 1,11% e a Bolsa Tecnológica Nasdaq valorizou 1,57%. A Bolsa de Valores de São Paulo acompanhou quanto pôde o bom desempenho de Wall Street, voltou a casa de 71 mil pontos. Já o dólar caiu pelo quinto dia seguido. A moeda fechou cotada abaixo de R$ 1,75, isso pela primeira vez desde o mês de janeiro. Com os novos sinais de aquecimento da economia brasileira, ganhou força hoje a previsão de que o governo deve iniciar o ciclo de aperto monetário, já com aumento de 0,75 ponto percentual na taxa Selic. Investidores aproveitaram o dia para calibrar as apostas ao novo cenário, o que engordou os negócios na BMF. O movimento influenciou ainda os negócios no mercado de câmbio. A expectativa dos juros brasileiros ficarem mais atraentes aos olhos dos investidores estrangeiros manteve o dólar em queda. O otimismo no fronte externo também contribuiu para diminuir a corrida pela moeda americana. Durante o dia, o dólar oscilou entre uma mínima de R$ 1,742 e uma máxima de R$ 1,75 e fechou R$ 1,749 para venda, em queda de 0,51%. A safra de boas notícias alimentou o apetite dos investidores.